meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje um vídeo especial, tá? Hoje a gente tem um vídeo com dois grandes amigos meus. Então eu chamei ele aqui, convidei eles para participar de um vídeo aqui comigo, comentando sobre os animes da temporada. Animes que estão em atividade agora, estão lançando os episódios, certo? Então a gente vai comentar sobre os animes. Então eu vou apresentar ele aqui para vocês. O primeiro que eu vou apresentar aqui é o Fael. Fael, pode sempre falar aí. Olá, gente. Prazer. Meu nome é Rafael. Sou amigo já tem um tempinho já. E vou falar um pouco sobre o anime The Beginning of the End, que infelizmente a animação tá uma merda, mas a história é muito boa. Realmente a animação tá meio complicada, viu, galera? Enfim, nosso segundo convidado de hoje, nosso meu querido amigo Matheus. Matheus, se apresenta aí pra galera. Fala, galerinha que não é do meu canal, fique tranquilo. Eu me chamo Matheus, eu sou amigo do João também já faz um tempão. Eu vou falar sobre Tobi Hero X, o anime aí da nova temporada. E não tem como dar spoiler, porque não existe mangá dele, tá? Já deixando um adendo. Esse é o diferencial, viu, galerinha? Aqui eu vou botar já na tela do Discord pra vocês poderem ver aqui. Estou aqui na call com os dois, tá? Então a gente vai começar a comentar, tá? Então vamos direto pro vídeo. Valeu, Fael, vamos começar aí. Bora arrombado, começa a falar do anime aí. Então, como eu já falei, eu vou falar sobre The Beginning of the End, o começo depois do fim. Que infelizmente a animação não tá das melhores, que é uma pena, porque é um anime que eu amo. Eu sou apaixonado por esse anime bem antes dele lançar. E é isso, tipo, vocês conhecem esse anime em si, vocês dois? Estão assistindo, estão acompanhando? Eu ouvi falar sobre o mangá. Muita gente falando muito bem dele, que tem muita gente decepcionada com como foi passado pro anime, né? Sim, sim, Cara, sim. eu comecei a assistir esse anime porque, por incrível que pareça, na rede vizinha, aquela chamada Tocas, começou a falar desse anime, tá ligado? Tipo, mostrar umas cenas que me chamaram bastante atenção, questão de luta. E muita gente também, outras pessoas que eu assisto, estavam recomendando ele assim que começasse o anime. É quando começou que eu comecei a assistir, eu disse, meu Deus do céu, Deu uma que pegada, né? Deu uma maravilha. pegada. Primeiro, na verdade, eu sou um cara que, como vocês já sabem, eu já sou muito fã de Mushoku Tensei. Aí primeiro eu comecei a assistir porque a galera tava dizendo que ele era muito melhor que Mushoku Tensei. Aí eu Eu vi um pensei, comentário sobre isso também. Eu ainda aí acho. cara, não é possível, vamos lá, vamos assistir. Aí o primeiro episódio eu já peguei já ele sendo, tipo, muito igual ao primeiro episódio de Mushoku Tensei, sendo que a bronca foi que ele tava, tipo, na qualidade muito fraca, tipo, a questão da Da design animação. dos personagens, a animação, tava um negócio muito, assim, mais fraco, mas ainda assim Sim. eu tava dando Uma chance, né? Oportunidade. eu tava dando oportunidade para assistir e ver realmente até onde ia. Eu não vou mentir para vocês, não, eu não assisti todos os episódios, eu acho que eu tô no antepenúltimo. Até quando. O Fael que deve saber aí, que foi até quando o mago do rei lá e aparece no final do episódio. Tipo, eles estão indo pra um leilão, acho que é uma parada dessa. O próximo episódio então vai ser bom. Eu não. Tipo assim, eu ainda não assisti tudo porque eu tô esperando lançar, que eu gosto de assistir o anime todo. Mas como eu já li o mangá, pelo menos uma boa parte, eu sei o que vai acontecer depois. E o próximo episódio é um dos melhores da temporada. Então me conta aí, Fael, como é essa história desse anime até onde até o anime, até o momento do que tá lançando, como é que essa história corre? Como é o personagem principal, o que acontece? Me conta aí a história, já que é Vamos parecido lá. com Teixugo Tensei, que eu já assisti também, isso eu gosto muito. Não quanto Matheus, mas gosto muito. Então conta aí pra gente essa história. Como é Então, essa a história do anime? como você já falou, parece um pouco como eu escutei. Tem suas semelhanças, mas não são iguais. São, tipo, bem diferentes. É, tipo, do decorrer do anime em si. Só o começo que é muito igual. Conta a história de... É meio que um Isekai, porque conta a história de um rei que morreu no seu mundo e reencarnou em um mundo paralelo. Em Sim. um novo mundo, onde tem a magia e tal. Contudo, ele tem consciência da sua vida. Desculpa, da sua vida Da vida passada, passada, né? Sim. da sua vida passada e tudo mais. E aí vai mostrando o seu desenvolvimento. A partir daí. A história é bem simples, bem focada no Arthur. E por mais que
detalhe, o anime tem errado em muita coisa, principalmente da animação, ele acertou também nessa coisa que eu vou falar agora, que foi quando o anime mostra mais a visão da vida passada do Arthur, que é o Rei Grey. Sim. Antes. No caso, no na vida mangá- passada ele era um rei. Na vida passada ele era um rei. Na vida passada ele era o rei. No mangá, nem na novel, não dá tanto foco a isso, tá ligado? Você não vê a vida do Rei Grey. Só mostra a vida do Arthur. Ouvi falar. E isso o anime acertou bastante, porque, tipo, Entendi. mostra que, por mais que eles sejam a mesma pessoa, o Rei Grey e o Arthur são totalmente diferentes, porque viveram vidas diferentes, Exatamente. tá ligado? A base Então, é isso. outra, né? Basicamente, isso o anime acertou. Nisso o anime acertou muito, muito mesmo. E no desenvolvimento da obra, como ele está descobrindo que é um mundo mais digital, e como ele tem experiência do seu mundo anterior, da sua vida anterior, ele meio que é um prodígio. Sim. E por ser um prodígio, ele desperta o núcleo de mana dele cedo, que tem aquele negócio lá, destrói a casa toda. E tem uma dentro, tipo, que no mangá ele destrói a casa e fica flutuando lá, no negócio. Aí ele cai, aí essa cena no anime também é bom, que pra mim é a melhor cena do primeiro episódio, que é quando ele destrói a casa e uma parte da casa cai e ia bater nele. E provavelmente ele morreria, porque ele era uma criança. Só que os pais deles pulam na frente dele e protegem ele. E ali ele começa a chorar. No mangá não é assim, nem na novel. No mangá ele só destrói a casa, não percebe que destruiu a casa e fala: poxa, quem foi o arrombado que destruiu minha casa? A casa de um rei. Quando foi ele mesmo que destruiu. Foi, quando foi ele mesmo que destruiu. Só que o anime acertou uma isso. visão mais de família, né? Não foi? Foi porque... Né? Porque, como eu já falei, são vidas diferentes. A vida do Rei Grey, comparada do Arthur, o Rei Grey não teve uma família, e nessa nova vida, no começo e depois do fim, o Arthur tá tendo uma família. Sim, E entendi. até esse momento da casa que o negócio cai, o Arthur, pelo menos no anime, não considerava, tipo assim, não via tanto a Alice quanto o Reynolds, que são os pais deles, como pai e mãe. Sim, Tipo, ele não sim. tinha... Ele tinha, assim, carinho por eles, mas não via como pai e mãe. Só nessa parte que eles salvam ele, e ele chora, que realmente ele começa a ver, começa a sentir, caramba... Começa a ter uma conexão, né? Sim. E nisso o anime acertou muito, tá ligado? Perfeito. Nisso o anime acertou. É uma ponto coisa que o mangá não positivo. tem. Então, ponto negativo é a animação dele, né? Em geral, pelo que você mencionou. Caramba, filho. Eu acho que deve ser a maior crítica do anime até o momento é a animação, né? Em si. Ele pegou um estúdio. Foi um estúdio bem fraquinho que pegou pra fazer esse anime, né? Que tá parecendo PowerPoint, pô. Se você parar pra ver direitinho, parece Eu vi, pô, eu tava vendo os comentários, já, tipo, até no Twitter mesmo, a galera comentando, tipo, a cena de luta, que o Matheus até comentou comigo, que corta, tipo, não mostra a ação da luta, mostra só a cena da luta, parece que tá tirando fotos da luta. Até se você parar... se você for ver no mangá mesmo, a cena do mangá é melhor que a do anime, da luta. Eu vou falar sobre. Eu vi também que ele, quando era rei ainda, eu acho que ele fala até sobre. E ele aprendia lá no mundo dele, que o mundo dele não é considerado o mundo da gente, no caso. Sim. O mundo dele era um outro mundo, que era um mundo mais tecnológico, e Sim. nesse mundo existia... Era Ki ou era Chakra? Algo Era assim. Ki. Era o Ki, Ki. né? Pronto. Sim. Aí ele era muito forte nessa pegada de Ki. E essa situação dele, quando ele era um rei, que tinha essa paradinha do Ki, quando foi para esse novo mundo, que é um mundo de magia, ele sentiu que dava pra... Tipo, a essência era a mesma. Aí por isso que ele conseguiu desbloquear mais rápido, tipo, a magia mais rápido. Sim. Pelo que eu Perfeito. entendi, eu acho que ele fala sobre isso no segundo episódio, eu acho. Segundo, terceiro episódio. Ele tem uma adaptação muito rápida, né? Tipo, porque a história é um pouco de spoiler isso, mas ela é dividida em quadros. Sim. Tem o período dele de criança, depois o de já entra na adolescência, aí depois passa para realmente a adolescência e por aí vai. Mas é muito bom aí ver o desenvolvimento dele, porque você vê ele pequeno e vai ver ele crescendo e desenvolvimento. E não é por mais que seja rápida, não é tão rápido, não é tão desproporcional assim. Sim. Vai ser tipo solo leve, né? Não é solo leve. Eu vi a galera comentando que tipo, ele tinha a ver, o personagem principal tinha muito a ver com o solo leve, né?
Que, Tipo, tipo, eu não ele é acho. muito overpower. Tipo, a galera tá vendo que não é tão assim. Tem um desenvolvimento mais lento, né? Um pouco. Tem um desenvolvimento mais lento. Ele é forte, concordo, mas ele, Ele é mais forte, né? ele também é fraco, porque tem muita gente Sim, mais sim, forte que ele no anime em Ele é si. mais forte. sim, perfeito. Eu Isso, particularmente gosto assim de animes assim, velho, que tipo dá uma pegada de uma evolução, você percebe a evolução do personagem, mas tipo também não é de uma hora para outra, sabe? Tipo, sim. a cada 2 episódios o cara upa, ou quando ele estiver na dificuldade ele ganha um poder divino de alguma coisa e tipo só Bate todo esmaga mundo, tudo, né? tá ligado? E, e uma das coisas que mais a PEC, o próprio Art fala, é sobre o corpo dele, porque ele não tá acostumado ao corpo de criança. Então, tipo, isso pesa muito pra ele, bastante pra ele. Aí, tipo, por mais que ele seja forte, ele não consegue, tipo, acompanhar por causa que ele ainda é uma criança. Mas com o desenvolvimento, com o passar do tempo, ele vai ficando mais forte, mas ainda assim é um desenvolvimento gradual. Nada fora muito da curva, nem nada do Entendi. gênero. Fael, de 0 a 10. Eita, eu te interrompi? Não, não, pode continuar. De 0 a 10, o quanto tu recomenda o anime? O Pra galera que anime, não assistiu, que tá vindo aqui, ou tipo, não viu esse anime ainda, de 0 a 10, quanto tu recomendaria ele? O se anime. for pra, se for pra só assistir o anime sem ter visto a novel, o mangá, zero. Zero. Ai, que delícia! Eita. Zero. E o mangá? Porque O o mangá, mangá, de 0 a mal, 10, de mil. 0 a 10, o quanto você recomenda? Mil. Pode ver Muitos o dizem. mangá é bom. Nem chama mangá, como é que chama mesmo? É Manhwa. Mauahá, é isso, é isso. Não, tô errado não, enfim. Muita gente fala que é um dos melhores mangás coreanos. Se não for o Sim, melhor. sim. Muita gente fala. Eu Então, achei que o leve. O que mostrou do então, DC é pra ter uma japonês, experiência pô. completa, é muito melhor a galera ler também, né? Sim, é que a novel é original. Sim, perfeito, perfeito. E com isso terminamos a nossa primeira recomendação, tá? De animes que estão na atualidade. E logo logo vamos para o segundo.